Galera, que eu estou também aqui falando, trazendo um monte de novidades sobre a cultura pop do canal Centronet aqui. Tá começando mais novamente o quadro Notícias Games Film Pop aqui. Ontem não deu para postar um vídeo novo, pois estava um pouco ocupado, cheio, uns assuntos família, tipo assim, uns negócios urgentes, mas tudo resolvido, agora vamos lá. Vamos começar com umas novidades a respeito do seguinte, meus amigos. Que foi anunciado um tempinho atrás, uns dias antes, a respeito da nova temporada de JoJo's Bizarre Adventures, versão anime, me refiro. Finalmente, a parte 6, Stone Ocean, tá chegando por aí, meus amigos. Tá chegando em breve, meus amigos. Onde teremos como a principal protagonista Jonin o Kujo, né? A filha do Shotaro Kujo também, da parte 3 dos Stardust Crusaders, pois é. Onde ela, tipo assim, após ter sido acusada de um crime que ela não cometeu, foi, tipo assim, uma conspiração danada, sinistra, foi enganada, digamos assim, né? Ela precisa escapar numa prisão que pode ser descrita como literalmente um oceano de pedra com cerca, literalmente. A gente encontrar outros usuários existentes, pois nessa aventura também, a gente ela acaba tendo o seu próprio stand e tudo mais, né? Ela terá nessa temporada também terá a participação de ninguém menos do que, nada mais, ninguém menos do que o próprio Jotaro Kujo, o pai da Shorin, o que vai ser bem legal, bem interessante e muito maneiro aí. E realmente estamos muito ansiosos para esse tipo assim. E tipo assim, ainda a dublagem, assim, a versão dublada dessa temporada ainda não tem notícias, mas, meus amigos, mas pelo menos, né, já tá confirmado aí a chegada de Stone Ocean chegando aí em breve, meus amigos. Chegando aí para a Netflix também, com a data de lançamento confirmada para, tipo assim, de acordo com as informações e tudo mais ou menos, né? Um trailer bem legal, um visual bem maneiro na minha opinião e tudo mais, que de acordo com as notícias chegará mais ou menos em dezembro ainda desse ano, meus amigos. Além do mais, também houve um vazamento da equipe, tipo assim, da dublagem em português PR oficial, pelo que tudo indica, da parte 3 dos Stardust Crusaders, meus amigos, não é piada não, tipo assim. Ou seja, será que tá vindo aí, vai vir essa semana que vem, como foi que fizeram lá, ao anunciar os dubladores da parte 1 e 2, né? Só temos que tirar com uns nomes bem interessantes aí. Então quis e confirmar. Os nomes estão todos disponíveis na internet e tudo mais, e acho que vocês vão achar bem interessante alguns desses nomes aí, inclusive. E eu achei bem curioso. Mas enfim, continuando com as notícias, né? A famosíssima e a clássica o serviço de streaming de animes e tudo mais, a Crunchyroll acabou sendo oficialmente comprada. E ouviram bem, a Sony aí, tipo assim, na verdade, tipo assim, a compra aí da Crunchyroll pela Funimation lá, acabou sendo aprovada nos Estados Unidos, tipo assim, e que agora, basicamente a Sony, né, comprou e praticamente criando uma fusão, a função Crunchyroll e Funimation, tudo agora, a Crunchyroll agora pertence à Sony aí, meu Deus do céu aí. Você lembra de um anúncio que teve, tipo assim, um negócio para promover o Xbox Game Pass com a Crunchyroll e tudo mais, essa compra? Pois é relacionado a esse tipo de notícia também, há um tempinho atrás, né? Para promover, tipo assim, essa parceria com a Microsoft aí, aquela anúncio de uns dias atrás, sabe? Pra, tipo assim, assinaturas gratuitas, do Game Pass e tudo mais, né? Eu falei essa notícia um tempo atrás, um dos meus vídeos de notícias Games no Pop aí um pouco antes, tem? Pra quem não se lembra, mas basicamente isso, esse tipo de coisa é bem interessante de pensar, tipo assim, os serviços de streaming de animes comprado aí pela Sony. Impressionante mesmo. Estamos falando a Sony aí. É Microsoft do mais assim, né? Hum, praticamente o que. E lembrando que a Sony também tem a PlayStation do mais, né? Mas não são concorrentes, Microsoft, Sony, pois é. São nessas horas onde literalmente, meus amigos, o dinheiro fala mais alto, pelo ao que tudo indica, né? Fazer o quê?
A gente também novos DLCs, lançamentos de jogos e tudo mais, né, incluindo Assassin's Creed Valhalla e tudo mais. Lembrando uma notícia bem legalzinha, em que para quem sente falta de notícias e novidades de jogos durante o evento virtual do E3, coisa e tal, acabaram de confirmar que logo teremos o famosíssimo, incrivelmente o retorno da Gamescom, um evento virtual online lá, tipo, anunciando vários jogos de uma Microsoft, entre outros jogos que já foram anunciados para informar mais novidades e tudo mais, né? A sua noite de abertura, digamos assim, sua Opening Night Live, será dia 25 de agosto esse mês, a Gamescom aí. Fiquem de olhos aí, estejam atentos, meus amigos, está chegando. Tô bem curioso e ansioso com esse tipo de coisa também, né? É jogos, é videogames, fazer o quê, né? Continuando com as notícias, né? Houve uma notícia no mínimo curioso, assim, em relacionado a Digimon, a um certo... Para quem não se lembra da terceira temporada de Digimon, o Digimon Tamers, meus amigos, pois é, o criador dessa franquia aí, digamos assim, né, o cara tinha planejado o seguinte, vai ser uma sequência para os dias de hoje, os dias atuais, digamos assim, né, que é um plano bem interessante e tudo mais, né? O problema é que é uma história bem engraçada esse tipo de notícia, mas tipo assim, durante a data comemorativa aí da franquia o Digimon, né? Houve um certo negócio bem curioso aí, em que, né, a equipe por trás de Digimon Tamer se reuniu no evento especial da semana e que, porém, depois de assistir o show feito no palco, os fãs ficaram revoltados porque, tipo assim, né? É um pouco polêmico esse tipo de coisa, mas tipo assim, aquele lance de escolhidos usando as cartinhas, sabe, onde o Digimon praticamente já é conhecido como um jogo e tudo mais, né? Houve um certo probleminha, porque né, o criador da franquia aí, o Chiaki Shota, o Shota Konaka, tipo assim, a história que foi escrita por esse cara, né, é o seguinte. Os planos deles eram tipo para ser basicamente o seguinte, a história continua sendo tipo assim, onde eles iam enfrentar um novo vilão, que é o politicamente correto. É muito bizarro esse tipo de informação, né? E para piorar ainda mais, meus amigos, não é somente isso. E para piorar, isso saiu tipo assim, como para combater isso, usando cultura do cancelamento, não é piada isso não. E esse tipo de coisa repercutiu tão de forma negativa, o cara, tipo assim, respondeu de volta de uma maneira bem agressiva até, os fãs ficaram bem revoltados, né, a pronunciação, né, acusações de visão política e coisa tal em Digimon, é com, é com esse pronunciamento do Chiaki aí, assumindo inteiramente a responsabilidade e tal, né, que falando que é para o foco do público japonês e tudo mais, e não é da Toei Animation ou da organização do Digifest, coisa e tal. Falando coisas no mínimo, né? É complicado esse tipo de coisa. Quando eu vi aí, meus amigos, na comemoração de 20 anos aí de Digimon Tamers, coisa e tal, e ele até mesmo já frisou que esses pontos aí acabaram sendo afetados, foi cancelado aí, simples assim, né? Ele falou, é meio que complicado aí, tipo, combater o politicamente correto aí e de força as pessoas conformarem com um único ponto de vista, enquanto eu não estou dizendo isso, é o que ele disse durante em essa entrevista, o evento e tudo mais. Ele falando tudo assim, censura notícias reais para substituir por notícias falsas, os tomadores não estão tão preocupados assim com a profação e até que ela ataque com movimentos tipo cancela o, a cultura do cancelamento, ou cancela a cultura, literalmente. Em cancellation culture, tipo assim. E são solicitados a agir. É tipo isso seria a trama aí dessa sequência aí de 2 anos de Digimon Tamers. As palavras aí, politicamente carregadas aí, meio que, né, causam atrito com os fãs, a necessidade da mídia de objetiva aí, baseado em fatos mais importantes do que nunca. Os fãs aí, Digimon não tem certeza de por que essa discussão aí foi trazida para a franquia, né?
Enfim, basicamente esses planos aí, o roteiro dele acabaram sendo rejeitados aí, meio que não levando uma boa rejeição e cancelaram esses planos aí praticamente. Enterraram 7 palmos aí esse plano. Vai ser o que? É complicado isso. É simplesmente digo que é bem complicado isso. A gente bem polêmico. Agora mudando umas notícias um pouco mais leves, digamos assim, meus amigos. Saca só isso. Se alguém ainda tinha dúvida sobre a sexualidade do terceiro Robin e o Tim Drake, eu sinceramente não tinha, porque eu sinceramente não tava importância nesse tipo de coisa, porque havia muitas coisas assim, mais importantes rolando aí. Por exemplo, a saga Infinity Frontiers, tratando de quadrinhos da DC Comics, mas enfim, né? Mas aparentemente é o seguinte, isso é passado aí. A DC Comics divulgou uma nota sobre a HQ Sum of Our Parts, em que o Tim Drake, o terceiro personagem a encarnar o Robin, simplesmente acaba se descobrindo como bi, tipo, ele é bissexual, assim. Mas engana-se quem pensa que o preconceito em relação ao personagem acabou. Por isso a editora não freará a representatividade, a representatividade em sua história, nesse sentido aí. O Tim Drake está na edição 10 de Batman Urban Legends aí. E, tipo assim, eu sinceramente, se tratando desse tipo de coisa, eu nem tava dando ponto assim, mas sinceramente, o namoro com ele que ele tinha com a personagem a heroína spoiler, eu achava que combinava mais. Agora vai ser um serro ela aí loiro, algo assim, sem preconceito, nada demais, com todo respeito, mas sinceramente eu acho que a personagem spoiler combinava mais com ele. Ou a Cassandra Cain, ou a Cassandra Cain no passado, não sei. Sinceramente, eu não, nesse lance assim, eu não me importo com isso tal. Com tanta coisa mais importante aí no mundo aí fora rolando, falando de sexualidade é, é a última coisa que poderíamos nos importar tanto, se nós politizar isso. Meu Deus. Com todo respeito aí, sem preconceito e tudo mais, sem preconceitos. Continuando com as notícias, as duas das maiores estrelas da televisão. Bom, teve infelizmente a morte lá que eu já não falei com isso. Teve, além do Tarcísio Meira ter partido nessa, tomar para uma melhor que esteja num lugar melhor e tudo mais, houve a morte também do Paulo José. Meu Deus do céu, o Paulo aos 84 anos aí, que nos deixou em virtude de uma pneumonia e que estava internado há 20 dias, o cara, meu Deus. Ambos, tanto o Paulo aí, o Paulo José com o Narciso Meyer, né, que foi um expoente muito denso da nossa dramaturgia e para a história do teatro brasileiro. Que descanse em paz, mestres. Deixe nos comentários também um F, digitem F aí por esses grandes nomes aí. Descansinho paz. O diretor Taika Waititi, que desbravava galáxias, agora está deixando o universo, o MCU, o universo cinematográfico da Marvel, por um tempo. Tinha deixado aí, embarcado em novos filmes, agora está embarcando em novos filmes, em as franquias Star Wars aí, após o final da saga Skywalker. Ainda sem dados de lançamento, o Waititi anda falando assim, abre aspas, estou realmente empolgado porque bem a cara dele. Fecha aspas. Quem está animado aí e também, né? Ainda sobre o cara, o diretor aí do futuro filme do Thor aí, Love and Thunder, o Amor e Trovão, né? O diretor reafirmou que não quer desistir de um live action de Akira, uma vez que a produção foi paralisada no último ano e ainda não tem previsão para um retorno aí. Para quem não se lembra ou quem não reconhece, Akira, que é baseado aí do mangá de Katsuhiro Otomo, que foi publicado entre os anos de 1982 até 1990. Um clássico anime, mangá e tudo mais, bem clássico aí. E uma boa notícia aí, e pra quem ainda usa e ainda tem, né, utiliza Netflix, coisa e tal, né, com somente o preço, polêmicas e tudo mais, pelo que eu ouvi falar, uns rumores aí, mas deixa para isso. A Netflix revelou o elenco oficial do novo live action que está chegando em breve de Avatar, a Lenda de Aang. O jovem Aang será interpretado aí, de acordo com as notícias, vai ser interpretado aí pelo Gordon Cormier. A Qatar será vivido por
Kiawentio, o Soca por Yan Owsley e Suco por Talas Liu. A produção vai trazer as aventuras de Aang e seus amigos que juntos devem derrotar o Senhor do Fogo, Osai, e vintar, ou seja, acabar com essa guerra aí, pôr um fim nessa guerra contra a Nação do Fogo em questão. Exatamente que nem a animação, que não é bem, que parece, mas não é um anime. Todo mundo já deve ter ouvido falar ou conhece, né? Mas enfim. Continuando com as notícias, Bob Chapek, o CEO da Disney, se pronunciou pela primeira vez desde que a atriz Scarlett Johansson processou a caça do Mickey Mouse e tudo mais, né? E ele fez uma declaração à Variety revelando que a empresa cumpriu todo o seu contrato com a Scarlett, de maneira a aumentar os ganhos adicionais da atriz. Ou seja, em outras palavras, é que, tipo assim, aquela polêmica dizendo que a atriz lá não se importa, reclamando de barriga cheia, que foi durante a pandemia, coisa e tal, né? Seguindo os protocolos e tudo mais, né? Traduzindo, essa novela está longe de acabar, bem longe de acabar mesmo. Fazer o que, né? Paciência. Por falar em Disney, a plataforma de streaming Star Plus, que será lançada no final deste mês em solo brasileiro aí, nas terras do Piniquim. Em outras palavras, revelou os valores de assinatura de seus pacotes. Anotem bem aí, meus amigos, para quem quiser assinar aí com esse serviço de streaming, o Star Plus. O pacote mensal vai por R$ 32,90 e o anual será enquanto o anual será de R$ 329,90. Nossa. Há ainda a opção de um combo por R$ 45,90. Olha só isso, gente. Reunindo tanto o Disney Plus com o Star Plus aí, um combo juntando os dois aí. No catálogo também será possível encontrar atrações como The Walking Dead, American Horror Story, Modern Family e Outlander, Os Simpsons e vários outros por aí vai, continuando. E olha só essa notícia uma outra notícia bem interessante e agradável aí. Premiado com 2 Globos de Ouro e 5 prêmios Emmy, Atlanta FX, a série de Donald Glover aí está de volta muito em breve, meus amigos. Com a terceira temporada chegando aí no início de 2022 e a quarta temporada já está em produção. Alguém está curioso em conferir? Alguém? E finalizando com uma notícia para os fãs da Marvel aí, que o Homem-Aranha 3, o Sem Volta para Casa, já tem a data de lançamento marcada, dia 16 de dezembro, como mencionei lá, alguns filmes acabaram sendo adiados, como o Venom 2, o Tempo de Carnificina, no meu último vídeo aí no meu canal, que quem quiser assistir também confira, né? Mas enfim, o filme aí do Homem-Aranha 3, o Sem Volta para Casa, que ainda está marcado, tomar continua assim marcado para lançar dia 16 de dezembro, né? E muitas informações circulando aí os 4 ventos, porém, entretanto, todavia, há uma grande especulação rolando aí, girando em torno da participação de seus personagens mais conhecidos. Tipo, será que vamos poder contar com William Dafoe como Doente Verde novamente, meus amigos? Além também do Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Jamie Foxx, Alfred Molina, Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon. O nome de Dafoe é um dos mais citados para uma possível volta, tanto que o próprio William Dafoe, o cara que interpretou e deu vida o Doente Verde lá no filme classicíssimo dos anos 2000, né, respondeu dizendo que ele simplesmente chocou na lata o seguinte, ele respondeu, abre aspas, com um termo que sim, quem viver verá, né, ou seja, só o termo tirar, né. Um cara basicamente dizendo que seria possível sim retornar novamente no Babel do Doente Verde. Mas será que vai rolar para esse novo filme aí? Será? Tomara, só o tempo. Eu digo tomara. Só o tempo dirá, meus amigos, só o tempo dirá. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tomara que todos vocês estejam tendo um ótimo final de semana pela frente. Deixa um like aí nesse vídeo aí. Não se esqueçam de deixar nos seus comentários com XGF pelos falecidos e tudo mais. Tarcísio Meira e o Tarcísio. Desculpa aí, minha garganta tá um pouquinho, né? Sei lá. O Paulo José e Tarcísio Meira também. E deixe nos comentários aí se vocês
acham que o filme do Homem-Aranha 3 vai ser adiado ou não, ou Sem Volta para Casa? Eu acredito que não, tomara que não seja adiado, pelo amor de Deus. Muito obrigado, até a próxima e fui!